Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Douglas, sou estudante de Rabinato e diretor na Congregação Israelita Capital de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês esta noite. Com tantas comunidades juntas, a gente, mesmo distante, podendo fazer esse evento maravilhoso e vocês acompanhando a gente de casa. A gente vai ouvir uma palestra agora muito interessante do Leandro Dono. Ele é mestrando em literatura, cultura e contemporaneidade na PUC do Rio. Atua nas áreas de música, audiovisual e literatura. Sua pesquisa se debruça sobre as narrativas em contextos totalitários, observando diferentes linguagens e possibilidades criativas e de análise nestes contextos, com ênfase em ecos do nazifascismo na América Latina. No momento, a pesquisa parte da literatura de Roberto Bolaños, o Chaves, como todo mundo conhece, é diretor musical, arranjador, guitarrista e vocalista do Bloco do Sargento Pimenta, projeto pelo qual foi agraciado com a medalha Pedro Ernesto por serviços prestados à cultura. Realizou diversas trilhas sonoras para audiovisual, estudou arranjo musical na Unirio, tem experiência na área de artes com ênfase em música, publicou capítulo de livros pela editora da UFBA sobre os temas música e mídia digital. Leciona a trilha sonora para audiovisual em cursos livres e cursos de extensão. Leandro, é um prazer estar com você. O tempo é todo seu. Vamos lá. Beleza. Prazer, Douglas. Tudo bem? Bem-vindos todos aí que estão até agora com a gente, já às 6 horas ao vivo. Muito obrigado pelo convite ao Rabino Luca Miara, que fez um convite muito inusitado. Vou falar um pouco sobre isso. Também a Rosana Colbines, que é a minha orientadora no mestrado, que me recomendou também para estar aqui hoje. E vamos lá, como o Douglas falou, eu tenho uma pesquisa em andamento no mestrado e vou falar um pouquinho sobre ela hoje, mas na verdade sobre uma parte dela que já foi realizada no ano passado. O Bolanho, né, como ele comentou ali brincando, na verdade é um escritor chileno que se exilou após a ditadura. Então, nesse momento, me interessa muito analisar como os ecos de todo esse totalitarismo europeu, esse nazifascismo, chegou até a América Latina e como isso até hoje nos incomoda e mexe tão fortemente com os discursos e os governos daqui. A gente está vivendo um momento onde isso se dá de forma muito clara, sem entrar em méritos políticos específicos, mas no âmbito do discurso, a gente vê isso acontecendo, no âmbito da linguagem, as charges que surgem, tudo que vem sendo feito e evoca, né? E o Roberto Bolanho, ele tinha uma ligação muito forte com isso, ele era xará do Chaves, de fato, quase xará, e ele é um cara também que lidava, né, ele já é falecido, com o aspecto do humor e da ironia de uma forma muito, muito forte, e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, tanto de quarentena quanto de tudo que politicamente acontece, talvez preservar o que for possível de bom humor talvez uma das poucas armas que a gente tenha na mão, né? E como isso é difícil. Então eu fiquei pensando, quando o Rabino Luca me chamou para estar aqui hoje, ele falou, tem a ver com superação também, né? Eu perguntei, mas falar sobre o que exatamente, né? E eu falei, bom, falar sobre a minha pesquisa, porque trata de ecos da Shoah, de ecos do Holocausto, então claro que o tema da superação está dentro disso, e imagino que esse tema da superação esteja presente porque a gente está estamos no meio de um trauma, né? Nós brasileiros, especialmente, estamos achatados entre dois traumas. Um trauma político com buscas semi-totalitárias aí, vamos dizer, no discurso, pelo menos, por enquanto, no que se refere a algumas coisas, e o trauma do coronavírus que afeta a todo mundo. E é natural que se venham comparações com outros traumas históricos, então a gente vem percebendo isso, eu ouço pessoas falarem, às vezes evocam de alguma forma ou outra algum eco da Shoah, ou de como é estar confinado, etc, e assim, eu sempre faço questão de dizer que são coisas totalmente diferentes, o Holocausto como uma tragédia humana enorme, e o que estamos vivendo como um fato aleatório da natureza, né? É um vírus, é algo que surge, é algo que está aí, digamos assim, né? Não é algo que se criou e se gestou no seio de uma sociedade que acabou
conduzindo a isso. E quando a gente fala de Shavuot também, a gente está falando da recepção da Torá, que é uma inscrição, é um evento histórico, né, que se inscreve na história do povo judeu e que se escreve também de alguma forma, né, são as tábuas da lei, é a escrita, então toda a relação que o judaísmo tem com a escrita e com tudo isso. E quando se fala de literaturas do trauma e de linguagens ligadas ao trauma, e o discurso ligado a isso, e a criação e a poética ligada a isso, se fala muito do indizível, daquilo que não é possível dizer, né? E eu não vou por essa via, porque na verdade, no fundo, sabemos que há muito o que se dizer sobre, né? Por mais difícil que seja, há muito o que se dizer sobre, muito foi dito. E nesse muito foi dito, e continua sendo dito, e aí a gente não sabe após, durante o coronavírus, e o que virá depois, e essas quarentenas, e tudo que está acontecendo, e as mortes que vão cada vez se alastrar, o que vai ser dito, né, e como isso vai ser dito. Mas no caso da Shoah especificamente, que eu acho que é, enfim, uma marca, uma inscrição também muito forte na história do povo judeu e na história da humanidade, e o nazismo como uma marca muito forte também na história da humanidade, eu escolhi alguns elementos para fazer essa palestra de hoje, que se chama Fuga a Três Vozes, Itinerários Melódicos, de Primo Levi, Paul Celan e Helga Weiss. O nome é uma associação, uma brincadeira com termos musicais. A fuga é uma forma musical de composição muito antiga, desde o período barroco, desde de Bach, e é pela ótica da música que eu analiso a literatura, né? Como eu venho da música, eu sou músico, estudo literatura e escrevo, acaba que é natural para mim estar associando sempre esses dois universos. E naquele momento do meu estudo eu estava partindo de um poema do Paul Celan, que é nascido na Romênia, mas escrevia em língua alemã, e estava num cruzamento de idiomas, na verdade, do Yiddish com outras mil coisas, então ele falava ou estava exposto a, no mínimo, 6 ou 7 idiomas, e a gente percebe também como isso hoje em dia, né, a ligação entre os países e como isso vai se rearranjar a partir de agora, mas a Europa naquele momento estava sujeita a esses cruzamentos o tempo todo. E ele é um poeta de língua alemã. E fez um poema muito conhecido chamado Fuga da Morte, né, que tem outras traduções mais recentes que dizem Fuga Fúnebre, por exemplo, e que em sua primeira tradução, na verdade, sua primeira publicação, saiu como Tango da Morte, né? Então também peguei essa ponte no meu trabalho e fui ouvir do tango, do estilo do Piazzolla, na Argentina, também na América Latina aqui, sempre trazendo também para esse caldo sul-americano, fugas que ele tinha composto. E como se comporta uma fuga musical, né? Para a gente começar essa conversa, falando do Paul Celan, primeiro, desse poema, Fuga da Morte, e falando da fuga musical, para depois a gente chegar nos outros objetos de estudo nossos. A fuga se comporta como uma composição que vai sugerir no mínimo dois sujeitos. O que são esses sujeitos, chamados sujeitos? São diferentes melodias, diferentes caminhos que se apresentam, um pouco como eco um do outro, como pergunta e resposta, mas são melodias diferentes, são caminhos diferentes, mas que os cruzamentos deles, a simultaneidade e como eles ocorrem juntos ao longo da composição, e como o ouvido vai capturando eles, é que faz com que essa música seja percebida em sua complexidade e, ao mesmo tempo, como algo que tem uma unidade também. Então, quando o Paul Celan escreve esse poema e lança esse poema, e eu vou ler um trecho dele daqui a pouco, mais tarde, Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz, como a maioria das pessoas sabe, que, enfim, tem sua obra É Isto um Homem, e outras obras muito importantes, lançadas aí ao longo da segunda metade do século XX. Tem um livro dele, que se chama O Ofício Alheio, está aqui comigo, onde ele tem um ensaio que se chama Da Escrita Obscura, né? E nesse ensaio, entre outras coisas, ele faz uma pequena provocação ao Paul Celan. Na verdade, ele usa o Paul Celan, de fato, cita como um exemplo, mas eu vou ler aqui algumas frases que eu acho que vale a pena para a gente começar essa conversa. E o meu ensaio surge, né, e essa fala de hoje surge como um pouco uma resposta a essa provocação dele, né?
Então ele fala que, por exemplo, ele fala isso aqui na... Ele diz que a escrita deve servir ao propósito da comunicação, da transmissão de informações de mente para mente, de lugar para lugar, de tempo para tempo. E quem não é compreendido não transmite nada, grita no deserto. Né? Para ele, escrever é um ato público, funciona como um ato público, e o leitor que pretende entender não deve ser desapontado pelo escritor. Ou seja, ele tem uma preocupação muito funcional, né? Muito forte com a escrita, com o contar. Né? Ele mesmo diz em outra obra, Os Afogados e Sobreviventes, que são ensaios sobre Shoah também, sobre desses ensaios muito importantes sobre a comunicação dentro da Shoah. Ele era de língua italiana, né, italiano, depois a gente volta a isso, e que eles falavam assim, voltar, comer, contar, era isso. Então as preocupações são muito prementes, é o contar no intuito de ser entendido, né, e ele acha que quanto mais sujeita a interpretações equivocadas, que ele chama de equivocadas, uma obra tem, menos difusão, menos permanência essa obra vai ter. E ele usa o Paul Celan como um exemplo de escrita indecifrável ou obscura, né? Ele diz que ele é um dos poetas menos decifráveis da língua alemã, embora tenha sido premiado alguns anos depois na própria Alemanha por sua obra poética, e chegou a dizer que a obscuridade da escrita dele era como se fosse o prenúncio do suicídio do Paul Celan, que de fato acabou depois se suicidando, e enfim, por isso ele escreve isso. E ele diz que não devemos escrever como se estivéssemos sozinhos, em um código que pertence apenas a ele e a poucos outros, né? Mas depois, no final do ensaio, ele diz que, na verdade, cada um escreve como, né, como lhe parece correto, e que a escolha da linguagem ou da não linguagem cabe a cada um, e que, enfim, aí depois ele contemporiza isso. Mas ele bota de forma muito forte essa marca. E eu acho que é importante a gente de pensar sobre isso que ele diz, porque, de fato, é importante que não se percam informações e fatos e realidades, mas que também, por outro lado, essa não é a única forma de se trabalhar um trauma, né? E essa não vai ser a clareza, não vai ser a forma que todos vão ter para trabalhar um trauma. Muitos vão ter o silêncio como única forma, outros vão ter uma escrita transparente, como é a do Primo Levi, sem excessos, mas de força literária muito grande. Então, a literatura dele tem valor não só porque é um testemunho, mas porque tem uma força literária muito grande. E outros, como Paul Celan, que dizem, afirmam, acreditem em mim, tudo que eu escrevo é verdade, mas são verdades de fato, eu acho que cifradas são a melhor palavra, ou uma linguagem obscura seja também o melhor termo, mas é uma linguagem de muita força. Então eu queria ler o poema Fuga da Morte para vocês rapidamente, para a gente partir para se embrenhar um pouquinho mais nessa discussão. Então, mais uma vez, relembrando, a fuga como forma musical, que se relaciona com esse poema Fuga da Morte, do Paul Celan, e a fuga como forma musical admite diferentes caminhos melódicos, diferentes intensidades, diferentes escolhas de notas e escolhas de ritmos e escolhas de intercorrências ali no tecido sonoro. E minha proposta é que o fenômeno da Shoah e das escritas pós-Shoah e da arte feita pós-Shoah e dos testemunhos e de tudo que aconteceu vem sendo uma grande cacofonia, um grande burburinho, são muitas vozes, é uma polifonia muito intensa. Então, mais do que a gente dizer, ou algum escritor ou outro afirmar, né, aí eu faço uma pequena crítica a essa fala do Primo Levi, que deve se escrever de tal forma ou não, ou então como o próprio Adorno falou em algum momento, que após Auschwitz não há mais poesia possível, talvez reiterar que sim, sempre há alguma poesia possível, não por um aspecto romântico, a poesia, a beleza, não é disso que eu estou falando, mas é a forma de trabalhar a linguagem que a graça, né, entre aspas, se há que a graça não é o melhor termo, mas que a riqueza desse tecido da linguagem criado pela humanidade é que isso pode se dar de muitas formas. Né? Então, o Fuga da Morte, tradução do João Barrento. Lembre-se que a fuga também tem um aspecto na música de repetição, de reiteração de um tema dentro da obra. Tá? Então, Fuga da Morte. Leite negro da madrugada, bebêmo-lo ao entardecer, bebêmo-lo ao meio-dia e pela manhã, bebêmo-lo de noite,
bebemos e bebemos. Cavamos um túmulo nos ares, aí não ficamos apertados. Na casa vive um homem que brinca com serpentes. Escreve ao anoitecer para a Alemanha os teus cabelos de ouro, Margarete. Escreve e põe-se à porta da casa e as estrelas brilham. Assobia e vem seus cães. Assobia e saem os seus judeus. Manda abrir uma vala na terra. Ordena-nos agora, toquem para começar a dança. Leite negro da madrugada, bebemos-te de noite, bebemos-te pela manhã, e ao meio-dia, bebemos-te ao entardecer. Bebemos e bebemos. Na casa vive um homem que brinca com serpentes. Escreve ao anoitecer para a Alemanha os teus cabelos de ouro, Margarete. Os teus cabelos de cinza, Sulamite. Cavamos um túmulo nos ares, aí não ficamos apertados. Ele grita, cavem mais fundo no reino da terra, vocês aí. E vocês outros, cantem e toquem. Leva a mão ao ferro que traz a cintura, balança-o azuis são os seus olhos. Enterrem as pás mais fundo, vocês aí. E vocês outros, continuem a tocar para a dança. Leite negro da madrugada, bebemos-te de noite, bebemos-te ao meio-dia e pela manhã. Bebemos-te ao entardecer. Bebemos e bebemos. Na casa vive um homem, os teus cabelos de ouro, Margarete. Os teus cabelos de cinza, Sulamite. Ele brinca com as serpentes. E grita, toquem mais doce a música da morte. A morte é um mestre que veio da Alemanha. Grita, arranquem tons mais escuros dos violinos. Depois, feitos fumo, subireis aos céus. E tereis um túmulo nas nuvens, aí não ficamos apertados. Leite negro da madrugada, bebemos-te de noite, bebemos-te ao meio-dia. A morte é um mestre que veio da Alemanha. Bebemos-te ao entardecer, e pela manhã bebemos e bebemos. A morte é um mestre que veio da Alemanha, azuis são seus olhos. Atinge-te com bala de chumbo, acerta-te em cheio. Na casa vive um homem, os teus cabelos de ouro, Margarete. Atiça contra nós os seus cães, oferece-nos um túmulo nos ares. Brinca com as serpentes e sonha. A morte é um mestre que veio da Alemanha. Então essa é a Fuga da Morte, de Paul Celan. Os teus cabelos de ouro, Margarete. Os teus cabelos de cinza, Sulamite. Esqueci os dois últimos versos, desculpem. Então ele evoca muitas imagens nesse poema. Então, além das imagens que ele evoca, que podemos dizer que muitas são claras, né? Cavar um túmulo no céu, essa fumaça que acende, enfim, referências claras aos campos de concentração, referências também a Marguerite, né? A Margarete, a heroína do Fausto, né? Da Alemanha, e a Sulamite, ao Cântico dos Cânticos, então também se relacionando à cultura judaica, porque tanto ele quanto Levi, Primo Levi, não eram religiosos, mas evocam imagens do judaísmo em suas obras de uma forma muito forte, né? O próprio poema de abertura de É Isto um Homem se chama Shema, escute, né? Uma das rezas mais conhecidas na cultura judaica e na liturgia. E, enfim, é um poema muito forte e ele se usa desse expediente da repetição, e dá uma repetição que vai tendo pequenas alterações conforme o poema vai crescendo em intensidade. Tem uma gravação desse poema no YouTube, vocês conseguem encontrar. É o único poema que ele gravou com a própria voz dele. Então isso é um dado relevante também. Ele esquece, por acaso eu esqueci 2 versos aqui, mas ele também se esquece de um dos versos quando declama. Então ficou esse pequeno buraco, essa pequena marca. E nessa discussão, entre aspas, na verdade, botar esse confronto que Primo Levi propõe de alguma forma, quando ele reitera que a clareza é muito importante, na verdade o meu trabalho foi tentar mostrar que numa fuga musical sempre há espaço para as 2 diferentes melodias, os 2 itinerários melódicos, os 2 caminhos que surgem, né? Seja através da poesia, seja através de uma linguagem que nem todos vão acessar, seja através de uma escrita muito clara, embora o próprio Primo Levi em algum momento diga que essas palavras que ele escreve, ele nem tem certeza tanto assim se aconteceu exatamente daquela forma. Então a construção ficcional e o testemunho tem uma ligação muito íntima também. Como a poesia é pura ficção, né? É uma pura criação, mas tem um pé muito forte na realidade. Então todo o meu trabalho vai no sentido de, não só esse como outros, dizer que não existe um confronto entre ficção e realidade, no sentido literário da coisa, no sentido da criação da linguagem, mas que sim, sempre há um pouco de um no outro, né? E é essa zona que nos interessa olhar, né? Não estou falando de atualidades, fake news, coisas desse tipo, né? Não estou falando de mentiras deliberadas com intuitos
Estou falando de ficção, de criação de linguagem, de invenção de personagens, de forças que surgem disso, né? E eu queria trazer um pouco esse poema de Paul Celan, falar um pouco da obra de Primo Levi muito rapidamente, mas mencionar esse ensaio, mencionar esse livro dele que não é tão conhecido, e, na verdade, dizer que outros ensaios me apoiaram nesse ensaio, como o ensaio do Renato Lessa, que é da PUC-Rio também, na ciência política, que é o Silêncio e suas representações, que foi uma influência muito grande para essa escrita e para essa fala, porque se refere muito à constituição da obra por fragmentos, né? Então, assim como a fuga e a música é composta por fragmentos, por compassos, por notas, a poesia de Celan também, e o próprio Primo Levi também vai reconstituindo a memória dele nessa operação, apesar da descrição limpa, ele não faz uma descrição cronológica exata, né? Não se trata disso também. Então a força literária, a lembrança que a gente pode ter mais forte, que surja de uma eventual clareza ou não, isso é um aspecto isso é muito subjetivo, na verdade, e quem vai receber isso e vai se sensibilizar com esse conteúdo que aparece é que vai dizer qual é o valor daquilo ou não para si, mas não se trata de dizer que uma ou outra obra não deveriam existir. E um terceiro objeto de estudo que eu escolhi na época é um livro que se chama E Eu Nunca Vi Outra Borboleta, que são desenhos e poemas de crianças do gueto de Terezin, e especialmente uma delas, a Helga Weiss, que é artista plástica, posteriormente ela é sobrevivente também, e se tornou artista plástica. O pai dela falou para ela: desenhe tudo que você puder. Então, como um terceiro elemento dessa fuga musical, dessa fuga de fugas, vamos dizer assim, dessa fuga de imagens evocadas e linguagens criadas no pós-Shoah, eu trago a infância como elemento, né? A infância como elemento muito mais neutro, a infância que mistura muito mais a realidade e a invenção e que até entende e tolera muito mais isso. Porque se você conta para uma criança que ali fora tem um elefante voador, ela no fundo sabe que não é um elefante voador. Ela já entende que isso é impossível, mas ela entra naquilo de uma forma muito diferente, né? Então a infância tem esse expediente da entrada, da aceitação da ficção e do maravilhamento muito grande. E, de fato, ela fez desenhos assim, fantásticos, e um deles me chamou muito a atenção, que é o Checking for Lice. É um desenho que eu traduzo como catando piolhos. Eu gosto dessa palavra catar piolhos. Poderia ser procurando piolhos ou alguma coisa assim. E, assim, isso me fez pensar muito. Não há nada de tão especial assim no desenho, mas ele ficou na minha memória por alguma razão, porque o piolho, ele é uma partícula muito pequena que causa um desconforto muito grande. Ele é uma imagem evocada na Shoah de muitas formas. Ele é até uma desculpa que se dava para levar as pessoas à câmara de gás, né? Não, vamos desinfectar, etc. Vamos tirar os piolhos de vocês. Mas me lembra de como também existe todo um estudo sobre os antimonumentos, que é o que eu abordo um pouco sobre quando eu falo dos piolhos, e desses desenhos e da infância, que é uma existência menor, pequena ainda, em formação, se formando ainda. Existem monumentos da Shoah e existem antimonumentos, né? E o piolho é o lembrete da pequena partícula, e essa pequena partícula se encontra na obra de Celan, se encontra na obra de Levi, se encontra na obra de Helga Weiss, e você vai poder encontrar se você catucar, se você cavar, e se você coçar bastante, porque eu vejo a pesquisa como uma coceira, como uma inquietude também. Eu vejo dessa forma, e é isso que acho que move a gente, que está fazendo a gente estar aqui, e que faz as pessoas estudarem a Torá e virarem a noite estudando um texto que já foi estudado, e estudado, e estudado, e segue sendo estudado e reinterpretado. E eu acho que a Shoah, ela aconteceu, ela é uma inscrição, como a chegada da Torá é uma inscrição, como esse trauma que a gente está vivendo é uma inscrição também, né, na sociedade moderna. Então, eu acho que misturar esses três elementos me fez pensar neles musicalmente, que é a linguagem que eu tinha para melhor conduzir isso e mostrar que, de fato, há uma polifonia, há uma cacofonia, há um burburinho muito grande. Assim, eu tentei mostrar um pouquinho para vocês isso. Espero que vocês se interessem pelas obras em si, pela forma de olhar isso, e que possam sempre fazer cruzamentos das linguagens, entender que todas elas são aceitas, são possíveis, né? Eu acho que é isso que eu tinha para dizer um pouco hoje. Perfeito, Leandro. Obrigado pela tua fala. Muito,
é extremamente importante o que você disse, a tua colocação, e o tema, apesar de ter acontecido há alguns anos, ainda é muito, infelizmente, recorrente. A Andrea, ela fez uma pergunta, Andrea Kulikovski, onde a fuga e a música se relacionam nesse tempo de isolamento que estamos vivendo? Boa. Andréia, boa noite, obrigado pela pergunta. Só comentando o que o Douglas falou inicialmente, ainda é muito relevante, justamente a pesquisa ela parte disso, ela parte de ecos e reverberações. Então, na América Latina, a gente está falando hoje de nazismo dessa forma forte como a gente está falando, mostra o quanto o tema volta, ele adormece e ele volta, ele adormece e ele retorna. E eu acho que a fuga musical, já entrando na sua pergunta, ela tem esse aspecto, ela vai apresentando uma melodia que se repete, às vezes, até mais de 20, 30 vezes numa mesma recorrência, numa mesma música, e eu acho que no que a gente está vivendo em isolamento é uma eterna repetição, né? Todos os dias, eu estou vivendo isso muito forte na minha pele, já entrando numa coisa mais pessoal, que eu estou com um recém-nascido que nasceu quase coladinho na quarentena, então esse horário, para mim, de meia-noite e meia, desculpem aí qualquer coisa, dormi, acordei de novo, e assim, a gente já sabe que com o recém-nascido há uma repetição muito grande, mas mesmo para quem não esteja vivendo isso, o isolamento ele propõe uma repetição muito grande, uma repetição de lugares para onde você olha na casa, uma repetição, uma reiteração constante das atividades domésticas que você vai ter que fazer, no que você vai ter que dar conta internamente, né, nesse chamar, nesse escutar-se diariamente, porque é muito difícil manter a calma, manter o equilíbrio, ou manter a sanidade, ou qualquer termo que você queira usar. E eu acho que a música, como força, eu diria que ela é fundamental. Eu diria que está sendo muito difícil, na verdade. Eu trabalho com carnaval, então não vivo só de música, mas vivo de aglomerações muito grandes de pessoas, né, de corpos muito juntos. Eu acredito muito nisso também. E estão sendo feitas muitas lives, né? Pessoas tocando sozinhas em casa para outras, ou nas suas varandas. É um movimento bonito, a reinvenção que se dá, mas é muito precário também. Então, vou te dar uma experiência, por exemplo, eu dirijo um coral de 11 pessoas, e a gente está fazendo esse coral à distância. Por um lado, a música, né, como uma fuga dessa realidade, porque, de fato, a música nos insere no tempo real. Para você cantar, você tocar, você tem que estar pensando naquilo, porque se você começa a pensar em outra coisa, você perde a nota, você perde o andamento. Então, não podemos cantar juntos, porque o sinal de internet não permite que isso aconteça, por exemplo. Mas o fato da gente se encontrar naquilo que a gente tem em comum, que é a música, está sendo fundamental para todo mundo. Por mais que haja encontros melhores ou piores, no fundo a gente quer marcar e quer se encontrar. Então, eu claro, continuo tocando, toco para o meu filho recém-nascido, toco para mim, toco para o que for possível, mas de fato pensem nisso, a linguagem é o que está nos mantendo vivos agora, porque é o que restou, porque o corpo está muito reduzido, ele está de fato confinado, eu tenho que deitar na varanda para conseguir pegar um pouco de sol e tentar me alongar, mas aí a mão esbarra, e aí faz um barulho que aí acorda o bebê, então assim, todos os movimentos, a dança que a gente tem hoje em dia, ela é muito menor, então eu acho que a música ela é muito mais abstrata, e a gente consegue usar ela como um elemento de fuga mesmo, porque pensar nela, ela realmente expande espaço de uma forma que a gente não tem talvez em outros formatos nesse momento, né? Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer a participação do Leandro, a participação de todos vocês a essa hora, e também gostaria de pedir que vocês visitem o site, façam doação para as comunidades, é um momento muito importante, e isso tudo aqui está acontecendo porque tem pessoas desenvolvendo e a gente precisa da contribuição de todo mundo. Então, visitem o site lá, de Shavuot, façam a sua doação. Leandro, novamente, muitíssimo obrigado. Hag Samer, Hag e que a Samer. gente possa passar esse tempo e comemorar com a música em momentos mais alegres. É isso. Obrigado, Douglas. Obrigado a todo mundo. Hag Samer a todos. Grande abraço. Valeu. Abraço.